A doce paz do Senhor Jesus, queridos. Bem-vindo ao canal O Aprendiz Cristão. A proposta para o nosso bate-papo hoje está em Mateus capítulo 4, versículo 19 e 20. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eu vou reler. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Eu quero falar sobre esse assunto: dois tipos de cristãos: ADM, administradores, e o de campo. Eu vou explicar da onde se originalizou essa ideia, essa tese, para que você entenda um pouco. Por esse tempo eu estava assistindo alguns podcasts, e eu assisti alguns podcasts de policiais. E eu vi os policiais lá reclamando, dizendo que eles são policiais de campo, policiais que invadem o ponto de tóxico, vão atrás de bandidos e ladrões, e existem os policiais administrativos, que são aqueles policiais que ficam na delegacia ou nos escritórios, aqueles que de verdade trabalham com papéis, meramente papéis. Eles têm o brasão, que ele é militar, ele tem a arma, que ele é militar, como até um carcereiro a tem, mas é apenas administrativo. Então, quando você vai para a rua, faz um trabalho, eu até vi algo que eu não sabia, que, por exemplo, um policial hoje, se ele de repente num confronto matar um bandido, ele precisa de um advogado. Ele precisa ter um advogado que o defenda perante o rigor da lei. Não basta pensar que o delegado vai fazer alguma coisa por ele, porque não vai. E muitos policiais se comprometem demais, se arriscam demais, porque não tem um advogado. E aí eu fiquei vendo essa questão do administrativo e do campo. Eu sempre vi que isso existe na igreja, aquelas pessoas que se envolvem e aquelas que não se envolvem. E por conta partida, quem não se envolve não se preocupa. E aí vem essa ideia, essa interpretação, esse entendimento, que tem os administrativos e tem aqueles de campo. Jesus, querido, leia a Bíblia, você vai ver essa verdade. Jesus não perdia tempo escrevendo em lousa. Jesus não dava aula teórica para ninguém. A palavra é: segue-me. Vinde após mim, segue-me. Eu vou caminhar e você me segue. Jesus chamava as pessoas para a prática e não simplesmente para encher-se de teoria que nos tornaria meros administradores ou administrativos. Dá para entender? O que ele fala aqui? Segue-me e eu vos farei pescadores de homens. E o que diz o texto 20? E logo lançaram a rede e o seguiram. Não negociaram cesta básica, não negociaram salário, não negociaram nada. Eu já pastoreei uma igreja uma vez que eu percebi essa questão do administrativo em confronto do espiritual. O que seria o administrativo? Eu honrar o que a igreja pedia de dinheiro. Nós tínhamos um valor que tinha que dar lá mensalmente na sede, e eu nunca conseguia, porque a minha igreja era uma igreja muito simples. Pessoas de comunidade, pessoas com muita debilidade. E eu não conseguia, e nessa época estávamos construindo uma sede. Mas espiritualmente eu funcionava demais. Eu orava todo dia. A minha consagração era de 12 horas no dia da ceia, das 9 da manhã até as 9 da noite, ao ponto de ir nos nossos cultos noturnos, Deus batizar até crianças com o Espírito Santo. A gente profetizava, Deus salvava morador de rua, Deus curava enfermidades, a palavra era pregada, havia profecia, interpretação de profecia de línguas estranhas. Então era uma igreja, levava almas para o batismo. Quando dava lá o mês que tinha que levar almas, levávamos. Tínhamos escola dominical, tudo funcionava. E eu sou um cara chato. Se eu dou a doutrina, por exemplo, que era na sexta, ninguém veio, eu repeti no domingo, querido.
Tô nem aí que é culto público. Tô nem aí que é culto de evangelismo. Isso é coisa que o homem inventou. Eu acho que a palavra é um quebra-cabeça, que tem que montar todos, para que todos nós vejamos a cena. E eu não posso deixar o povo de fora. Só que eu não funcionava administrativamente, financeiramente. Então fui substituído. O pastor me chamou, eu já sabia. Fui substituído e trocado. E quando nós tínhamos conseguido um templo maior, um templo novo. Então o que acontece? Se você não honrar o financeiro, administrativamente, você não funcionar, você é trocado. E as igrejas, grandes igrejas, eu percebo com tristeza que eles preferem que você funcione administrativamente. Por exemplo, se um pastor está pagando as contas, está entrando oferta atrás de oferta, ele é o pastor bom. Se você está levando ao batismo, batizando com o Espírito Santo, visitando, curando, ninguém quer saber se você está visitando, se você está assistindo o povo, você não funcionou no dinheiro, você é trocado. Infelizmente, chegamos nesse estágio que a igreja está corrompida. Está corrompida sim, querido. Aí você fala, irmão Wagner, não fale isso. Que ele tem tanta coisa que eu corto para não te falar, tem tanta coisa que eu engulo para não te falar, mas tem coisa que eu tenho que falar. Porque está dentro do argumento que estamos ministrando. Não é falando mal, é a verdade. Então não podemos pregar, porque não podemos falar mais a verdade. Pastores setoriais são intocáveis, presidentes são intocáveis, pastor local é intocável, pastores em si são intocáveis. Quem inventou essa moda? A Bíblia diz que o juízo, o acerto de conta começa pelo altar. Começa por nós, que somos obreiros. Então, ao obreiro de campo, que é aquele que evangeliza, aquele que salva almas, aquele que visita, aquele que ouve sofrimento, aquele que ora, aquele que intercede, aquele que prega em praça. E existe os caras administrativos. Faz o cursinho, ganha um diploma, parece que já está habilitado para tudo. E não é verdade. Isso é bobagem, isso é tolice. Então, existem esses dois sentimentos, que é administrativo, por exemplo, um obreiro de campo. Ele gosta de abrir a igreja cedo. Agora, o administrativo, ele abre quando puder. Agora, o de campo, ele sabe que não é simplesmente abrir a igreja, ele sabe que precisa buscar a Deus. Então, ele abre a igreja cedo para que busquemos a Deus, clamemos a Deus, intercedamos por Deus. Agora, o que é administrativo, a hora que der, ele vai. E ninguém reclama. Inclusive, chegam lá uns pastores e nem oram. Os pastores não oram hoje em dia. Chega a hora que quer e quando oram, ora pelo pastor presidente, oram pelo ministério, mas não oram nem pelo reino. Não tem visão de reino. Eu vejo orações na igreja que é para orar pelos enfermos, passam a lista dos enfermos, eles estão orando pelo pastor. Então são sentimentos errados ou querem ser vistos. E isso não é correto, isso não é louvável, isso é indigesto, isso é errado. Então tem obreiros administrativos e obreiros de campo. Existem crentes administrativos e crentes de campo. Eu fui de uma igreja uma vez que lá aconteceu uma coisa terrível. O pastor de lá, por uma questão administrativa de empresa, acho que ele era líder, começou a inventar um monte de coisa na igreja. Inventava papéis. Não, você tem que fazer um papel isso, você tem que fazer um memorando disso, você tem que fazer uma carta disso. Tudo para ele era memorando, tudo para ele era carta. Eu falei, meu Deus do céu. Até brinquei com um amigo, falei, daqui a pouco vai ter que consagrar alguém a office boy. Porque é tanta carta. Meu irmão, acho que não dá para viver tão protocolado. O que funciona na empresa não funciona na igreja. E o que funciona na igreja não funciona na empresa. Então há visões carnais que as pessoas pensam. Eu vou chamar alguém que toque e está tudo bem, não adianta. Tem que chamar quem quer fazer de fato, quem mexe na medição de coração aberto, quem prega de coração aberto. Não é quem simplesmente se acha o dono. E às vezes nós ficamos chamando de fora, nem conhecemos. E tá difícil, mas essa é a palavra hoje aqui do Aprendiz Cristão para que você abra sua mente. E eu te proponho, queira ser um obreiro, alguém de campo. Porque eu prefiro 1000 vezes aprender no campo do que aprender numa sala. Se eu tiver que entrar numa sala e eu tiver uma chance de estar indo para o campo, uma viagem que apareceu, meu irmão, a aula vai dançar. Se eu tiver que visitar um defunto, uma família enlutada, eu prefiro ir lá do que ir para uma sala, engordar e não fazer o trabalho direto. Eu prefiro o trabalho direto, que eu estou ajudando alguém, auxiliando alguém, apoiando alguém. Aí sim, a Bíblia diz que eu estou dando fruto. Essa é a palavra do Aprendiz Cristão
Beijo no teu coração, nós vamos nos falando. Até o arrebatamento. Se inscreva no canal e compartilhe com alguém. Um abraço. Beijo no coração.